Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do presidente Duílio Monteiro Alves. Presidente, boa noite. Inevitável não te perguntar, para pedir para você comentar os dois episódios, né? Tanto ontem com o ônibus da delegação, como hoje com o jogo que não terminou, por favor. Eu fiz questão de passar aqui, Ana, porque infelizmente a gente não tem a zona mista e eu não poderia estar falando com vocês. Muito triste, né? Muita tristeza em relação a isso, violência no futebol. Só aumenta pelo que a gente tem acompanhado, manifestações em todos os clubes, protestos, acho que são legítimos, mas tudo tem um limite, né? Então, a gente lamenta e o Corinthians vai fazer todo o possível e impossível para que a gente tenha segurança, para que o futebol volte a ser, como hoje vi muitas famílias aqui assustadas, como ontem, né, na chegada do ônibus, deixando claro, ninguém tem medo de descer. Mas eu não vou colocar uma delegação de atletas em risco e principalmente a torcida que foi no hotel receber jogadores com seus filhos, famílias. Então qualquer tipo de confusão ali na descida da delegação podia criar um problema muito maior, né? E esse problema está batendo na porta, né? A gente está sempre falando que a qualquer hora vai acontecer uma tragédia, já aconteceram várias, mas elas estão cada vez mais perto. Então acho que a gente tem que repensar tudo isso. O Corinthians também vai repensar a sua relação também com as torcidas organizadas. Nós vamos conversar internamente para ver qual caminho nós vamos seguir. Tivemos aí nos últimos 10 dias, 10 manifestações de alas diferentes das torcidas, tem eleições no clube e nas torcidas, e o Corinthians não pode ser sempre prejudicado com isso. A gente sabe do momento, sabe da responsabilidade, sabe o que trabalho que tem que ser feito para que a gente esteja na posição que o Corinthians tem que estar no Brasileiro, mas daí para a violência aí já uma distância muito grande. Presidente, é muito importante a sua palavra aqui, né? Você sempre esclarecendo para a imprensa, mas em algum momento jogadores chegaram a você ou a Alessandro, não vamos jogar, isso existiu ou não existiu? É muito importante esse pronunciamento. Não existiu, eu não quero aqui citar nome de colegas, mas, gente, é o que eu acabei de falar, a gente tem que tomar muito cuidado com as notícias, com as informações, isso jamais existiu, em nenhum momento. O Corinthians vai jogar onde tiver que jogar, vai cumprir seus compromissos e vai ter a segurança ao lado. A gente entendeu que ontem o melhor vai retornar pelas questões que eu coloquei, mas também muita coisa de notícia, de informações, de blogs, a gente tem, todos nós que vivemos no futebol, vocês vivem do futebol, eu estou de passagem, está acabando meu mandato. Mas é triste a gente ver isso. A gente está entre os clubes conversando sobre liga, querendo melhorar o produto, melhorar o futebol, melhorar a experiência do torcedor e muitas vezes algumas notícias atrapalham, jogam tudo isso fora, colocam o torcedor às vezes. Não estou aqui, gente, pelo amor de Deus, falando que a imprensa coloca a torcida contra o clube. Não. Só falando que existem, como você citou, um jornalista deu essa notícia que o Corinthians estava pensando em não jogar. Então, são coisas que a gente lamenta e pede que tenha responsabilidade no que for falado, né, para o público, porque o resultado está aí, o que a gente viu hoje. Duílio, você sempre foi um cara muito aberto ao diálogo com as torcidas organizadas, sempre respeitou, inclusive, o espaço deles. O Corinthians cansou de ser criticado por isso, né, mas você e os presidentes que vieram antes de você sempre promoveram esse diálogo, abertura de centro de treinamento para uma conversa, e tudo mais. Esses últimos casos, eu vou usar a palavra rompimento, pode até parecer um exagero, mas não, mas é isso mesmo. Determina um rompimento da diretoria, pelo menos atual, com as organizadas, ao menos nesse sentido de abrir CT, de chamar para conversar, vocês vão tocar a vida agora independentemente deles e sem nenhuma relação com eles. É isso, só para ficar claro. Nossa, vamos lá. Em relação à relação que nós temos com eles, sempre fui a favor da paz, da conversa, nada de violência, por isso sempre atendemos. Não quero falar aqui o que vai acontecer, porque eu coloquei há pouco. Nós vamos repensar, vamos ver se a gente também, como clube, está errando em algum momento para que aumente essa violência ou não. Eu sempre fui a favor da conversa para que a gente tivesse paz, não só no Corinthians, mas em todos os lugares. Se não estiver adiantando conversar, não faz sentido se a gente não tiver paz, mas não é uma decisão tomada, nós vamos conversar internamente para ver como a gente vai seguir, deixando claro que
a gente não está falando de torcida organizada e não está falando de torcida do Corinthians, a gente está falando de algumas pessoas das torcidas, algumas organizadas, outras não. O Corinthians é um clube centenário, a gente sabe da importância da Fiel, o Corinthians existe pela sua torcida, é o maior patrimônio nosso, então a gente respeita muito e não quer também generalizar, né? Nós somos quase 40 milhões e a gente está falando aí de uma minoria muito pequena que a gente não pode generalizar, mas nós vamos repensar sim como a gente vai seguir daqui para frente. Duílio, na sua... Aqui, ó. Na sua primeira resposta, você falou que o Corinthians não vai ter medo, né? Não foi isso que você disse em relação a medo? A gente queria entender. Eu fui acusado hoje por muitos também, o Corinthians, de time medroso, que não desceu do ônibus, que voltou para São Paulo. O que eu quis colocar que não é questão de medo, não temos medo de nada e nem de ninguém. Nós estamos aqui trabalhando, fazendo o melhor para o clube, para dar alegria para a nossa torcida. Queria que você falasse um pouquinho da Vila Belmiro. O ano passado a gente já teve problemas aqui na Copa do Brasil, o Cássio por muito pouco não foi agredido. E hoje, quando começaram as bombas, a primeira providência do Cássio foi deixar o gol para que não acontecesse o que aconteceu ano passado. Queria que você falasse um pouquinho da Vila Belmiro. A Vila Belmiro hoje é um lugar perigoso para se jogar? Cara, tivemos experiências aqui, né, no último ano, vamos dizer, nesse período de um ano, nada boas, né? Aquela do Cássio que você colocou foi, acho que acabou sendo mais grave que essa, até porque a gente não esperava e hoje a gente já imaginava que isso poderia acontecer. Então o Cássio já estava ali esperto, vamos dizer assim, para não ter nenhuma bomba, uma invasão, uma agressão como foi da outra vez. A gente espera que aí as providências sejam tomadas por CBF, STJD, todos a quem compete isso, para que a gente não veja uma tragédia, né? Isso está passando muito perto, como eu coloquei, muitas famílias, a gente olhando lá de dentro do campo. Então, eu acho que o Cássio fez o certo, lógico, vai ficar ali tomando... E o Voaden também acho que foi muito bem de encerrar o jogo, acho que não tinha mais condições nenhuma de continuar para ir até os acréscimos. Presidente, boa noite. Aqui, sua direita. Ô presidente, até para trazer mais detalhe ao torcedor, como que a diretoria corintiana pretende entrar na justiça? Deve ter algum tipo de ação, não só como o caso de hoje, mas também se o de ontem também vai entrar nesse meio? Cara, assim, o de hoje cabe a CBF, a STJD, ao que o Voaden vai relatar na súmula. O jogo encerrou antes da hora, então isso é um caminho natural e as providências são tomadas por esses órgãos. Existe o procurador-geral, deve ser feita uma denúncia, todo mundo viu o que aconteceu aqui hoje. Em relação a ontem, foi o que eu coloquei, a polícia também estava presente, existem as imagens, foi falado que tínhamos condições de descer, numa nota da Polícia Militar, não entendi, mas não vou aqui polemizar, eles nos dão segurança, nos trouxeram muito bem hoje, voltaremos com eles. Mas acho que as imagens estão claras, né? Todos vocês hoje mostraram as imagens e ali não era uma manifestação saudável e de apoio, como foi dito. E o Corinthians tem que prezar pelos seus atletas e pela sua torcida. E o que nós entendemos ontem foi que não havia condições de descer. Todos viram as imagens, então a gente lamenta e espera que isso não ocorra mais, né? Que está na hora de parar com isso. Boa noite, Duílio, Lincoln Oliveira da Rádio Resenha do Interior. Queria que você mencionasse se não daria para ser feito um comitê entre os clubes, se vocês pretendem se reunir com o presidente Andrés Rueda para ver o que pode ser feito, não só para isso não acontecer mais na Vila Belmiro, mas também em outros estádios, até porque a violência é um problema social e aflige os estádios em diversas ocasiões. A gente tem feito tudo o que é possível, Corinthians, assim como os outros clubes, né? Ninguém gosta, assim como eu, o Rueda está passando como presidente, está tentando melhorar o clube dele, e também é muito triste para o futebol a gente ver ele passar por isso. Em relação a reuniões, isso a gente faz sempre, cara. A gente tem que se unir para o bem do futebol, como eu coloquei aqui, todos nós que trabalhamos no futebol. A gente fala a gente discute uma liga, não vou entrar nesse assunto aqui porque é longo, ainda não falei disso publicamente, e a gente não se acerta e o produto vai piorando. Mas a gente precisa de todos, né? Todos que trabalham no futebol, tanto a imprensa
como os torcedores comuns, como os organizados, como os clubes, os atletas, os treinadores, todos nós, vocês de comunicação, todos nós que gostamos, vivemos e sabemos que o futebol é um esporte, é uma diversão, é familiar para quem acompanha. Para nós não, é um trabalho. Mas mais uma vez a gente está falando que passou dos limites e a gente precisa se unir para fazer alguma coisa, porque essa semana aí a gente viu esses 10 dias, hoje estava vendo um programa que os tópicos eram cada clube que passou de manifestação nos 10 dias de pausa. Quer dizer, é difícil trabalhar assim, mas nós aqui vamos trabalhar forte para que o Corinthians fique melhor, para que o Corinthians alcance uma vaga na Libertadores pelo Brasileiro, para que o Corinthians saia campeão da Copa do Brasil e para que nossa torcida fique feliz e não tenha mais motivo de protestar. Obrigado, gente. Obrigado, presidente do Willian Monteiro.